Olá, meu nome é Vivian Garrido e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de quebra de paradigmas, ou seja, de formas de ser um grande vencedor apenas mudando a sua forma de pensar. Como você aprendeu que as coisas devem ser desde a sua infância? Você aprendeu que você deveria estudar muito, ou seja, fazer um investimento no seu futuro, fazendo uma boa faculdade, uma pós-graduação, tendo cursos de línguas. Muita gente faz intercâmbio, participa de treinamentos, de palestras e muitas outras formas você tem de adquirir conhecimento. Depois você precisa conseguir um ótimo emprego, ou seja, um trabalho. O que foi colocado para a gente como um bom trabalho seria trabalhar numa multinacional, numa empresa grande, ser concursado, né, ou trabalhar em banco, ou ainda ter o seu próprio negócio. E por último, você teria tão sonhada aposentadoria, que seria o teu descanso, onde você vai passar a receber pela previdência pública. Alguns fazem previdência privada, então estariam recebendo da previdência privada. É importante nessa época que você tenha um plano de saúde, porque você já vai ter uma certa idade e talvez você precise. E uma qualidade de vida seria o interessante de você ter quando você se aposentasse. Mas na realidade, as coisas não são exatamente como nos foi colocado desde nossa infância. Ou seja, o estudo, a grande maioria das pessoas não tem acesso à faculdade, porque não tem recursos financeiros para isso, ou para ter condição de pagar, acaba fazendo uma faculdade de baixa qualidade por o preço ser mais acessível. E isso pode influenciar o seu futuro depois. Eu, por exemplo, morei 6 anos em São Paulo e eu procurava emprego. Uma época que eu fiquei 3 meses desempregada lá, e eu estava procurando um emprego e eu comecei a enviar o meu currículo. E eu tinha uma amiga que trabalhava na Abril. E eu entreguei o meu currículo para ela e ela levou lá na Abril. Ela chegou lá no RH e pediu para uma amiga dela colocar o meu currículo lá. A menina pegou o meu currículo, olhou, e quando ela viu que eu não era formada numa faculdade federal, porque eu sou formada na Unirp, aqui de São José do Rio Preto, e ela viu que eu não era formada em faculdade federal, ela falou: olha, eu não vou nem pegar o currículo da sua amiga. E ela falou: por quê? Falou: porque aqui a gente só contrata pessoas que são formadas em faculdade federal. Ou seja, eles já impõem essa condição, porque eles sabem que as faculdades, de um modo geral, não têm tanta qualidade. Não que não existam faculdades particulares com qualidade, mas para eles não correrem esse risco, eles só contratam pessoas formadas em faculdades federais, né? E tem muita gente que nem chega a estudar. Algumas pessoas já vão direto trabalhar, ou tem que trabalhar e estudar, o que acaba atrapalhando um ou atrapalhando o outro, ou às vezes atrapalhando os dois, né? Então, hoje em dia não dá para a gente pensar no estudo como uma coisa tranquila. Eu vou só estudar, os meus pais vão me bancar. Nem todo mundo tem essa condição. O emprego. A gente vê hoje que o emprego está difícil de arrumar. A gente acaba aceitando aí um emprego para receber pouco, porque pelo menos a gente está empregado. Tem muitas vagas aí que exigem qualificações que às vezes não são nem necessárias. Uma vez eu também fui fazer uma entrevista para trabalhar na IOC, lá em São Paulo, e eles exigiam que tivesse pelo menos 2 idiomas, ou seja, o português fluente e pelo menos espanhol ou inglês fluente. E por esse motivo eu fui dispensada, porque eu não tenho fluente nem espanhol nem inglês. Entendo um pouquinho ali de ler, mas não sei falar e não tenho influência em nenhum dos 2 idiomas. Então eu fui dispensada. E depois eu perguntei, falei: mas tem necessidade de... a gente vai utilizar o inglês? Vou ter que falar com alguém em inglês? Vou ter que atender telefones, alguma coisa em inglês? E a pessoa me disse que não, mas que a empresa exigia isso. Ou seja, era uma coisa que não era necessária, mas exigia. Então o mercado está cada vez mais exigente. E a gente vê aí passar na televisão que está cheio de vagas sobrando para
para algumas qualificações que as pessoas não têm. E tem um monte de gente sem qualificação procurando uma vaga e não consegue porque não tem a capacidade que eles querem que você tenha, né? Ou o estudo que querem que você tenha. E por fim, a aposentadoria, né? Que hoje em dia eu sou jovem, algumas pessoas aqui ainda estão assim na flor da idade e a gente não pensa no futuro. A gente pensa que a gente vai receber o nosso salário esse mês e vai pagar as contas e pelo menos eu não vou estar devendo para ninguém, ou ainda eu tenho uma dívida para pagar, né? Pelo menos eu vou pagar a parcela daquela dívida. E a gente não pensa que o futuro está aí. 10 anos, quando a gente tem uma certa idade, passa muito rápido, né? Ainda ontem eu tinha 20 anos, hoje eu já estou com quase 30. Então o tempo passa muito rápido para a gente. Só não passa quando a gente é criança, que a gente não tem obrigações, que a gente não tem conta para pagar. Mas quando a gente já tem uma certa idade, o tempo passa muito rápido. E aí a gente um dia vê que passaram-se 35, 40 anos, a gente se aposentou e a gente está recebendo um valor muito abaixo do que a gente recebia, ou a gente está com uma condição, com problema de saúde, com alguma coisa que a gente precisa de um remédio, ou precisa ter um plano de saúde, e não tem condição de pagar. Então a gente perde a qualidade de vida. E aí, quando a gente pensa que a gente vai descansar, né? Estou na minha aposentadoria agora, eu vou descansar. Você não descansa, porque algumas pessoas têm que compor a renda, que elas vão ter que continuar trabalhando, senão elas não vão ter condição de sobreviver, e outras não, outras vão ficar recebendo aquele dinheirinho muito pequeno que elas não vão conseguir aproveitar a vida plenamente como deveria ser para um aposentado. Então aqui tem uma simulação dessa comparação que a gente fez, né? Que como deveria ser o estudo, o trabalho e a aposentadoria, ali todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Mas na verdade a gente se mata de estudar, a gente se mata de trabalhar e no fim da vida a gente ainda não tem qualidade de vida porque o que a gente ganha é pouco. Então aqui eu vou explicar por que a gente não tenta mudar isso. Em primeiro lugar, a gente não tenta mudar porque a gente tem um bloqueio mental. A gente aprendeu desde criancinha que era desse jeito que tinha que ser feito. Então nossa mente se condicionou de que é assim que tem que ser feito. Então você fica colocando na tua cabeça, nossa, meu trabalho está uma porcaria, mas não tem outro jeito. Eu tenho que continuar, eu tenho que aceitar. E a gente vai se acomodando e vai aceitando aquilo e vai levando, empurrando a vida com a barriga. Porque a sua mente precisa ser reprogramada. Para você entender que existem outras coisas, existem outras formas. Que você não está nessa situação ruim porque não tem outro jeito de mudar. Todo mundo pode mudar a vida. Eu posso dar um exemplo aqui de um elefante preso numa cordinha que está amarrada numa cadeira. E uma pulga que está presa dentro de uma garrafa e a tampa da garrafa está aberta. Por que isso acontece? O elefante, quando ele é filhotinho, ele é treinado da seguinte forma: amarram uma corda no pé dele e amarram ele em uma árvore. Só que o elefante ele ainda é um filhote, ele não tem tanta força ainda. A árvore é grossa, é pesada e ele não vai conseguir se soltar daquela árvore. Então ele tenta se soltar e ele não consegue. Chega uma hora que o cérebro dele se condiciona de que não é possível ele se soltar daquela corda. Quando o elefante cresce, você não precisa mais prender ele numa árvore, você não precisa prender ele numa estrutura forte, porque o que está prendendo ele é a corda. Então, se você amarrar numa cadeira, ou se você amarrar a corda e largar a corda solta em qualquer lugar, para ele está preso. Ele está preso pela corda, ele não está preso pelo que está amarrado na outra ponta da corda. Porque a cabeça dele se condicionou que ele está naquela situação e não tem jeito. Então, eu não vou tentar mais porque não adianta, não tem jeito. A mesma coisa a pulga. A pulga, ela é treinada, as pulgas, essas que a gente vê de circo, que é treinada, elas são treinadas dessa forma. Eles colocam a pulga dentro de uma garrafa com a tampa fechada. E a pulga fica pulando, desesperada, tentando sair. E todas as vezes que ela pula, ela bate na tampa. E aí ela tenta, vai batendo na tampa. Chega uma hora que ela fala, poxa, não tem como eu sair. E aí ela para de pular
ou ela passa a pular mais baixo, ela não tenta mais escapar da garrafa. Aí se você tirar a tampa, ela não vai escapar, porque ela já se condicionou que não tem jeito dela sair da garrafa, né? Agora acontece que nós somos seres humanos. A gente não precisa ficar preso às coisas, só que a gente fica. A gente se condiciona a ser como um animal. E nós não somos animais, nós somos seres racionais. Nós precisamos usar a nossa racionalidade. Vamos supor, se quando você era criança, lá você tinha seus 7 anos de idade, você não podia atravessar a rua sozinho. A sua mãe te falava, olha, não atravessa a rua sozinho porque você vai ser atropelado. E você não atravessava a rua sozinho. Você sempre que queria atravessar a rua, você pedia para sua mãe atravessar a rua com você. Agora você imagina se você hoje com seus 30, 40, 50 anos ainda tivesse que pedir para sua mãe para ela atravessar você a rua. Seria um tremendo tormento, né? Imagina, toda vez que eu quero atravessar uma rua, eu tenho que chamar minha mãe. Parece uma coisa boba, mas não é uma coisa boba. Porque como nós somos inteligentes, a gente aprendeu que a gente não precisa mais chamar a mãe para atravessar a rua. A gente pode atravessar a rua sozinho agora. Então, o elefante e a pulga, eles não têm a capacidade de aprender. Eles não têm a capacidade de aprender isso. Eles sempre vão estar presos. Agora você não. Você pode mudar o seu pensamento e fazer diferente. E outra coisa que impede a gente de tentar mudar é o medo adquirido, que é o maior vilão do ser humano. Quando a gente é criança, a gente não tem medo de nada. A gente atravessa a rua, a gente corre no muro, a gente pula na piscina sem saber nadar. Só que a gente vai sendo condicionado a ter medo. A nossa mãe vai lá, não atravessa a rua, menino, porque você vai ser atropelado. Menino, não sobe no muro porque você vai cair. Então a gente vai se condicionando a ter medo das coisas. A gente vai sendo repreendido e a gente vai passando a ter medo, né? Então, é por isso que a gente não evolui. Tem pessoas que, por exemplo, não aprendem a nadar, às vezes porque o pai tinha medo de nadar, tinha medo da água, ele não sabia nadar, e ele ficava, não pula aí que você vai se afogar. E aquela pessoa nunca aprende a nadar por causa disso. Eu posso dar um exemplo. A minha avó, ela tem medo de chuva. Assim, quando a gente vai viajar alguma coisa, ela fica muito preocupada se vai chover no meio da estrada, porque é perigoso dirigir na chuva para ela. E ela tem esse medo porque a mãe dela, quando ela era criança, a mãe dela tinha medo de tempestade. E a mãe dela se trancava dentro do armário com os filhos e ficava lá dentro, morrendo de medo da chuva. Então ela aprendeu a ter medo da chuva. Por quê? Porque a mãe dela ensinou para ela que a chuva era um perigo. Então a gente precisa tentar mudar esse tipo de coisa. A gente precisa tirar esses medos adquiridos e tirar esses bloqueios mentais para que a gente possa começar a evoluir em nossa vida. O que você pode fazer para mudar essa situação? Em primeiro lugar, é não depender da sorte. O que é depender da sorte? Depender da sorte é você estar lá no teu emprego, você não gosta do teu patrão, você não está contente, teu salário é ruim, mas você não quer buscar você não manda um currículo, você não vai procurar uma outra forma de ganhar dinheiro. Aí você pega e passa lá na frente da lotérica e compra um bilhete da loteria e fala assim, nossa, se eu ganhasse na loteria, eu ia poder dar um chute no meu emprego, eu poderia dar um chute no meu patrão. Ou se não, você tem vontade, sei lá, de ter um carro, aí você vai lá no supermercado preencher o cupom para ver se você ganha aquele carro que o supermercado tá sorteando. Então, isso é depender da sorte. A gente não tem que depender da sorte, a gente tem que fazer a nossa sorte. E todo mundo pode fazer, não é porque o Bill Gates é rico. O Bill Gates ele é rico porque ele tentou a sorte, porque ele inovou, ele tentou fazer alguma coisa diferente. Então, ele não tem o que ele tem à toa. A não ser que você nasça num berço de ouro, mas ninguém tem o que quer. Ninguém tem riquezas à toa. Todo mundo precisa fazer as coisas acontecer. Faça o que tem que ser feito. O que é fazer o que tem que ser feito? Fazer o que tem que ser feito é se propor.
a ouvir, se propor a aprender, se propor a vir numa palestra como essa. Então, assim, se você não fizer o que tiver que ser feito, você não vai ter sucesso. Mesma coisa se eu chegar para você e falar assim, ó, se você chegar 1 hora antes aqui no emprego todos os dias, durante um ano, o ano que vem eu vou te promover. Você não vai chegar 1 hora antes no seu emprego para que você seja promovido? Então, isso é fazer o que tem que ser feito. Tenha um sonho bem definido. O que é ter um sonho bem definido? Vamos supor que você chega e fala, o meu sonho é ter uma BMW. Tá, o teu sonho é ter uma BMW. Aí você pega o seu salário, você recebeu, você vai lá, olha na tua conta, pagou todas as contas. E quanto que sobrou? Não sobrou nada esse mês, paguei as contas, acabou o dinheiro. Aí você fala assim, nossa, eu tenho sonho de ter uma BMW, mas com esse dinheiro que eu ganho não vai dar. Então, eu vou diminuir um pouquinho o meu sonho. Eu vou comprar, eu quero ter um Palio. Tá. Aí você vai lá no mês seguinte e fala, nossa, agora eu quero comprar o meu Palio, eu vou lá comprar meu Palio. Aí você chega na concessionária, quanto que eu tenho sobrando todo mês? Eu tenho R$200 sobrando por mês. Você vai lá ver quanto que é o financiamento do Palio, é R$600 por mês para financiar o Palio. Aí você fala, poxa, eu só tenho 300, eu não vou poder comprar o Palio. Aí você pega e vai lá nos carros usados, você fala, não, eu vou comprar então, sei lá, um golzinho antigo, um golzinho bola. Agora eu posso pagar. Os meus R$300 por mês dá para comprar um golzinho. O que você fez? Você não tinha o seu sonho bem definido. Você aceitou reduzir o seu sonho. Você não pode aceitar reduzir o seu sonho. Você tem que batalhar para que você consiga realizar os seus sonhos. Se o seu sonho é ter uma casa própria, vá em busca de ter a sua casa própria. Não se contente com outra coisa. Não, mas eu vou arrumar uma casa então com aluguel barato porque eu não tenho condição de ter minha casa própria. Não se contente. Tenha o seu sonho bem definido e não desista dele. É assim que a gente ganha. Seja ousado. Arrisque-se. O que seria ser ousado? Ser ousado seria você tentar uma coisa nova, você buscar novas informações, você procurar novas formas de ganhar o seu dinheiro. E às vezes isso envolve algum risco. Mas a gente pensa muitas vezes que o que não é arriscado é se manter no emprego que a gente está, ganhando sempre aquele mesmo valor. E pelo menos eu tenho um salário, pelo menos eu não vou ficar sem rendimento nenhum. Só que muitas vezes isso acaba fazendo com que você fique preso naquilo. E você nunca vai tentar uma coisa nova porque você está acomodado com aquilo que você já tem. Tudo que você for fazer na vida vai envolver algum risco. Então, se de repente você conseguir um novo emprego, hoje você ganha R$1.000, você conseguiu um emprego para ganhar 5.000. Você vai falar, nossa, graças a Deus, né? Vou para esse emprego. Pode acontecer de você pedir demissão nesse emprego, ir para aquele outro lá de 5.000 e de repente você trabalhar 2, 3 meses lá e o teu patrão te mandar embora e falar, você não serve para estar aqui. Então, quer dizer, às vezes você acha que não é arriscado você trocar por uma coisa melhor, mas na verdade você não sabe. A gente não tem como saber a decisão do outro. Por isso que eu falo que esse negócio que eu trabalho hoje, eu não dependo da decisão dos outros. Eu não dependo se o outro vai fazer, vai me promover, ou se o outro vai, de repente, acordar mal-humorado amanhã e vai me mandar embora. Eu dependo apenas de mim. E eu tive que arriscar alguma coisa no início. Então, tudo a gente envolve algum risco. Tá? Você corre o risco de ficar naquele emprego para sempre. Você corre o risco de estar fadado a acordar durante 35 anos às 6 da manhã, pegar 3 conduções, chegar lá no teu emprego, teu chefe ainda brigar com você e de repente naquele dia você sair para almoçar, o teu dinheiro ter acabado, você ter que comer uma coxinha ao invés de poder almoçar num restaurante. A gente não sabe o que vai ser do amanhã. Então a gente tem que se arriscar para a gente tentar conseguir alguma coisa melhor. Seja como uma criança, pronta para aprender, disposta a insistir e determinada a conseguir. O que significa isso?
a criança ela está sempre pronta a aprender alguma coisa nova. É por isso que a gente aprende a falar, aprende a andar, aprende a escrever, aprende a ler, porque a criança ela tem disposição para aprender. Às vezes a gente acha que porque a gente está velho, a gente, esse daí não muda mais. A gente fica com essa imagem que as pessoas não podem mudar. Todo mundo pode mudar. Não é porque hoje você tem 30 anos, 50 anos, 60 anos que você não pode mudar. Eu conheço muitas pessoas que estão mudando sua vida e que começaram com 70 anos de idade. Você nunca viu na televisão lá pessoas que começam a estudar depois de 60, 70 anos de vida? Acontece. Só que a gente, com o tempo, vai adormecendo essa vontade que a gente tem de aprender. E essa disposição que a gente tem para aprender. Uma criança não. Ela está pronta para aprender. E se ela errar, ela tem disposição para insistir. Se você vai lá com o teu filho no supermercado e ele te pede uma bolacha e você fala, não vou comprar. Ele não vai ficar lá no teu pé, pai, compra pai, mas eu quero pai, eu tô com vontade pai. Ele não vai ficar lá no teu pé até que uma hora, ou você vai ceder, ou você vai ficar muito bravo com ele, vai pegar ele pelo braço e vai embora. Então, a criança, ela está disposta a insistir, ela não tem vergonha, ela não tem medo, ela vai até o final naquilo que ela quer. E ela está determinada a conseguir o que ela quer. Por que a gente parou de ser determinado? Porque a gente parou de aprender, porque a gente parou de insistir nas coisas da nossa vida. A gente continua aceitando as coisas como elas são e a gente não tenta nada novo. É por isso que a gente não vai para frente. Enquanto você não botar na sua cabeça que você precisa voltar a ser criança, você não vai ter sucesso. Seja bem-humorado e otimista. O que significa isso? Vamos supor que você recebeu lá uma visita na sua casa. Veio um tio seu que você não via há muito tempo. Aí ele chega lá na sua casa, senta no sofá, se oferece um café e pergunta, e aí tio, como que tá? Como que estão as coisas? Tô com uma dor aqui nas minhas costas. Meu filho tá desempregado. O fulano tá doente. E ele só fala de coisa ruim. Ele só fala dos problemas, ele não fala nada de bom. Conta uma piada, fala alguma coisa boa, traga coisas boas para as pessoas. Quando você manda um sorriso para alguém, não tem como a pessoa não devolver um sorriso para você. Se você mandar uma coisa ruim para a pessoa, ela vai te responder, minha vida também realmente, as coisas estão difíceis, nossa, eu não consegui pagar a prestação do meu carro esse mês. Então, aonde vai levar essa conversa? Essa conversa vai levar a um monte de coisa ruim. Então, independente de como esteja a sua vida hoje, sorria, seja bem-humorado, seja otimista. Acredite sempre que as coisas podem melhorar. Não existe nada que não possa ser melhorado. Todo mundo pensa, eu estou no fundo do poço. Graças a Deus que você está no fundo do poço. Porque se você não tivesse chegado no fundo ainda, você não ia ter impulso para subir. Quem ainda está caindo não pode começar a subir. Então pense pelo lado positivo das coisas. Se você está no fundo do poço, começa a olhar para as paredes e ver onde você pode se agarrar para subir. Porque tem jeito. Relacione-se com as pessoas, faça novos amigos. A gente tem um certo receio de conhecer gente nova, de fazer amizades. A gente entra lá no elevador, vê uma pessoa que já está lá dentro, a gente no máximo fala um oi. E às vezes entra olhando para baixo assim para nem conversar com a pessoa, para a pessoa não puxar assunto. E aí fica lá, durante alguns segundos, você fica ali naquele ambiente com aquela pessoa e você fica torcendo para chegar logo no andar dela, para ela descer ou para você descer logo, para acabar com aquilo, né? Vamos acabar com isso de uma vez. E aí, você não faz amigos, você não conhece novas pessoas, você não faz novos contatos. E por causa disso, você acaba deixando de ter possibilidades na sua vida. Você sabe se aquele cara que estava lá no elevador, que você não quis conversar com ele, se ele não é um empresário, que de repente está precisando de um funcionário na empresa dele, ou que de repente é uma pessoa que pode te acrescentar alguma coisa intelectualmente. Então, se a gente não
não fizer amizade com as pessoas, a gente não vai ter nunca nada para nos acrescentar, né? Eu já consegui emprego no hall de entrada do meu prédio. Eu desci para pegar uma encomenda com o carteiro e encontrei uma pessoa, e essa pessoa tinha uma empresa e ele estava precisando de um vendedor. E por coincidência ou não, naquela semana eu tinha pedido demissão do meu emprego, que eu não estava contente, eu tinha pedido demissão. E ele comentou comigo, poxa, estou precisando de alguém para fazer vendas e tal. E eu falei, olha, eu não tenho experiência com vendas, mas eu estou desempregada, eu pedi demissão do meu emprego semana passada. E ele falou assim, gostei de você, você é simpática e tal, vamos conversar. Eu falei, tá bom. Ele falou, então amanhã vai lá no meu escritório, depois do almoço. Eu falei, tudo bem. E fui lá no escritório depois do almoço. Naquele dia mesmo eu fiz um teste lá. Eu nunca tinha trabalhado com vendas na minha vida. Aliás, eu sempre fui uma péssima vendedora. Eu sou aquela vendedora que se eu tivesse numa loja, a pessoa ia passar na porta, ia ver minha cara lá dentro e ia vazar, porque eu não sou boa com vendas, eu não tenho muita paciência, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar opinando no negócio do outro, porque eu penso assim, a pessoa pôs uma roupa lá, de repente eu não achei bonito, mas a pessoa pode ter achado, então eu não gosto de vender, eu tenho esse problema, eu não gosto de vender. E eu fiz um teste lá na empresa e o cara me adorou, era venda por telefone, e por telefone eu falei, por telefone eu consigo fazer. E eu fiquei nessa empresa por 8 meses, e foi a única vez na minha vida que eu consegui ganhar um salário acima de R$2.000. Eu fiquei aqueles 8 meses ali, eu ganhava R$2.000, R$2.500. Teve um mês que eu ganhei R$3.600. Eu fiquei, nossa, eufórica, porque eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro na minha vida. E se a gente for pensar, R$3.600 não é muito dinheiro, mas eu fiquei muito feliz porque os meus salários nunca tinham passado de R$1.200, R$1.300, e eu ficava naquela expectativa, será que um dia eu vou conseguir ganhar bem? Fiquei um tempo nessa empresa, depois acabei saindo por outros motivos, mas por causa de uma conversa no hall de elevador, eu consegui arrumar um emprego. Então, converse com as pessoas, ninguém vai te morder. De repente, aquela pode ser uma pessoa para ser sua amiga, ou para fazer negócios com você, ou para te acrescentar alguma coisa. Faça o que você nunca fez, é a única forma de obter o que você nunca teve. Então, quer dizer, se você todos os dias você levantar, pegar o ônibus, for para o seu trabalho, for almoçar no mesmo lugar, voltar, chegar em casa, ligar a televisão, assistir a novela, e no outro dia você acordar, for trabalhar, fizer a mesma coisa todos os dias, não espere ter um resultado diferente. Se você não fizer um pouco a mais, se você não fizer alguma coisa diferente, se você não tentar alguma coisa diferente, você não vai ter outro resultado. Eu estou cansada de ver aí gente que plantou batata querendo colher milho. E não adianta, você colhe o que você planta. Se você está colhendo se você está plantando mau humor, você vai colher mau humor, você querendo ou não. É o que você tem para colher. Então, tudo que a gente faz é o que a gente vai receber. Então, faça alguma coisa diferente para você ter um resultado diferente. Não adianta você querer ter um resultado melhor se você está fazendo a mesma coisa. Tenha autoestima. Acredite na sua capacidade. Isso daqui é uma coisa que as pessoas não têm. Elas têm medo de entrar num negócio novo porque elas falam assim, mas isso aí não é para mim, eu não vou conseguir. Se você está falando que você não vai conseguir, você não vai conseguir mesmo. Então acredite em você, acredite na sua capacidade. Todo mundo nasce com a mesma capacidade. Eu sei que eu vi um vídeo outro dia de uma pessoa, um homem, ele não tem os 2 braços, não tem as 2 pernas. E você pode acreditar que ele já fez mais coisas do que eu fiz na minha vida inteira. Ele tem, acho que mais ou menos a minha idade. E ele casou há pouco tempo com uma mulher.
E assim, não é porque ele é rico, porque ele é não sei o quê, porque as pessoas... Eu vi comentários, quando eu vi a notícia que ele tinha casado, eu vi comentários dizendo que, nossa, ele deve ser rico, ele deve ser não sei o quê. Não, ele não tem os 2 braços, as 2 pernas. Ele vive de dar palestra sobre motivação. O cara não é rico, o cara não tem nada demais. A mulher gosta dele porque ele é ele. Porque ele se valoriza, porque ele acredita em si mesmo. E quando a gente gosta da gente, é muito mais fácil os outros gostarem da gente também. Se você não gosta de você, se nem você que vive com você todo dia, que é obrigado a se suportar, você não se aguenta, como que outras pessoas vão gostar de você? Então comece a gostar de você, ter autoestima e acredite na sua capacidade, porque você é capaz de tudo. Aconselhe-se com pessoas de sucesso. Essa parte eu vou falar um pouquinho mais pra frente, porque é uma parte muito importante. Agora vamos falar sobre capacidade ou estudo. Não importa se você estudou nas melhores escolas, se tirou as melhores notas, se nasceu em família rica ou pobre, se fez grandes coisas na vida ou não. O que importa é sua vontade, sua atitude, sua postura perante a vida. É isso que fará a diferença para você. Agora eu vou dar uns exemplos aqui de algumas pessoas que na época ninguém dava nada por elas. Só que hoje elas são referências no que fizeram. O Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada, ele foi estudar e ele estudou por 3 meses. E a professora dispensou ele. Falou, não, pode tirar esse menino daqui porque ele não tem inteligência para os estudos. Ele não aprende. E a professora dispensou ele. Só que até hoje, isso faz muito tempo, hein? Thomas Edison já morreu. Então, até hoje, quase tudo que a gente faz depende da invenção dele. Você não está aqui nessa sala com uma luz acesa ali em cima? Aquela lâmpada lá foi ele que inventou. Então, quer dizer, uma pessoa que ninguém dava nada por ela fez uma coisa grandiosa. E você também pode fazer. Outra pessoa que não terminou o 2º ano do ensino médio, que foi o Henry Ford. Bom, só falar Ford que você já fala, tá falando de carro. Então, ele fundou uma das empresas mais ricas do mundo. Uma das empresas que, olha, no mundo inteiro todo mundo conhece a Ford. Você pode ir lá no Iraque que conhecem a Ford. E ele fundou mesmo não tendo tido estudo. Então não importa se você tem estudo ou não, se as pessoas dizem que você pode ou não. Se você quer, você tem capacidade e você consegue. Outra pessoa assim, que eu uso muito como exemplo é o Albert Einstein. Quando o Einstein morreu, todo mundo queria estudar o cérebro dele. Porque, nossa, o Einstein ele deve ter alguma coisa diferente. E não acharam nenhuma diferença no cérebro dele para o cérebro de uma pessoa comum, de qualquer outra pessoa. Ele se tornou um gênio porque ele se empenhou. Ele usou a capacidade mental dele, quase que o dobro da capacidade mental que um ser humano normal usa, ele usou. A gente usa 3 a 4%. O Albert Einstein se calcula que ele usava em torno de 10% da capacidade mental dele. Então ele não nasceu gênio, como muita gente fala, o fulano nasceu para tal coisa. Ninguém nasce para tal. A gente adquire, a gente se torna. Então se você tentar, você vai conseguir também. Todo mundo consegue, desde que tente. Agora eu vou falar sobre os conselhos. Quem nunca ouviu a frase, eu posso te dar um conselho? Quando você está com um problema, alguma coisa, as pessoas vêm querer te dar conselho, né? É um costume comum. Todo mundo tem a fórmula mágica para os problemas do outro. Se você chegar aqui e falar do seu problema, na hora eu tenho uma solução para o seu problema. Só que a maioria dessas pessoas que tem a solução para os problemas dos outros, ela não consegue solucionar o próprio problema. Isso ocorre porque é fácil para a gente que está de fora, que a gente não está lidando com a parte emocional do negócio, a gente resolver de forma prática e racional o problema do outro, né? Eu não estou feliz com o meu marido. Larga dele. Tudo bem, a solução prática é uma solução racional. Você não está feliz com ele, larga dele. Mas é a parte emocional. E os 20 anos que você ficou com aquela pessoa? Então, é muito fácil dar conselho para os outros.
Só que a gente tem mania de achar que a gente qualquer conselho é bom ou qualquer conselho é ruim. A gente então pensa, ou a gente quer fazer aquilo que a pessoa falou e fala, nossa, é mesmo, vou fazer. E aí, se não dá certo, a gente fica com raiva da pessoa. Ou se não, a gente já fica pensando assim na nossa cabeça, não, se conselho fosse bom, não se dava, vendia. A verdade é que todo conselho é uma via de mão dupla. Eles podem melhorar a sua vida ou eles podem te fadar ao fracasso. Se você receber um conselho daquele seu tio que foi te visitar lá e ele reclamou que ele estava sem dinheiro, ele reclamou que a vida dele está uma droga, e aí depois ele vai lá e te dá um conselho para você melhorar a sua vida, você fala assim, nossa, mas, né, é uma coisa que não está batendo muito bem. Se aquele cara ele não está tendo sucesso em nada, como que ele vai falar para você o que você tem que fazer para ter sucesso? A mesma coisa eu digo assim, a gente tem amigos que às vezes falam uma coisa ou outra pra gente, mas aquele cara que ele não tá nem aí pra nada, às vezes o pai tem dinheiro, dá dinheiro pra ele tá preocupado com a balada, né? Ou ainda, a gente vai se aconselhar com as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas vão te falar, a maioria, né? Não posso generalizar, mas a maioria vai te falar aquilo que eu falei lá no começo. Olha, você tem que estudar, você tem que trabalhar e você tem que se aposentar. Aí eles vão te falar para prestar um concurso público, vão te falar para que você tem que ter o seu próprio negócio. E aí, isso vai te levar a quê? Depende muito do que você quer também, né? Então, quando a gente recebe esse tipo de conselho, aí muda um pouquinho aquela frase feita que a gente falou antes. Se conselho de gente fracassada fosse bom, ele não seria um fracassado. É assim que você tem que pensar. Olha a vida daquela pessoa que está te dando conselho e pensa, poxa, se ela está falando isso para mim e ela mesma não consegue fazer, eu não sei se isso é tão bom assim como ela está falando. Então a gente tem que ver com quem a gente está se aconselhando, com quem que você deve realmente se aconselhar. Aconselhe-se com quem tem sucesso naquilo que faz. Jamais você vai perguntar para alguém que não tem ideia daquele assunto qual o melhor caminho para você. Tem muita gente que vem numa palestra assim e sai daqui, nossa, cheio de ideia, motivado, animado, disposto a tentar um novo caminho. Aí ela chega em casa, vai lá falar para o marido, nossa, eu fui numa palestra, não sei o que. Ele não viu o que você viu aqui. Ele vai falar para você, isso aí não dá certo. Isso aí não existe. Isso aí é mentira. Ele não viu o que você vai ver aqui. Então você não se aconselhe com esse tipo de pessoa. Se a pessoa não viu, se ela não sabe, como que ela vai te falar se é bom ou não? Então, aconselhe-se com pessoas que têm sucesso. Pergunte para os vencedores como eles chegaram lá. Aprenda a fazer como os vencedores fazem. Pare de ficar seguindo o conselho de gente fracassada. A melhor forma de obter sucesso é aprender com os erros dos outros. Se a gente tivesse que aprender, tivesse que bater a cabeça no poste para a gente ver que ele é duro, ia estar cheio de gente com a cabeça rachada aí. Entendeu? Então, se você sabe que o poste é duro, você não vai lá bater a tua cabeça. Você aprendeu com alguém que já bateu a cabeça lá no poste, já viu, olha, o fulano bateu a cabeça no poste lá e machucou. Então, eu não vou lá bater a minha cabeça no poste. Entendeu? Então, procure aprender com os erros dos outros. Se você diz que pode ou diz que não pode, nos dois casos você está certo. Fica repetindo para você, eu não vou conseguir, nossa, eu não vou, não vai dar certo, eu não vou chegar lá. Não vai mesmo. Se você está dizendo que você não vai, como que eu vou fazer você chegar? Primeiro você tem que dizer para si mesmo, eu acredito, eu quero, eu confio e eu vou fazer acontecer. Não tem esses dias eu vi na televisão lá, um cara que atravessou um precipício se equilibrando num cabo de aço. Eu ia chegar ali na beirada daquele precipício e ia falar, eu não vou conseguir, não vou nem tentar. Agora o cara, ele treinou, ele sabia que ele era capaz e ele olhou em frente e falou, eu vou e eu vou conseguir. E ele atravessou. Só que ali ele estava arriscando a vida dele, porque ele atravessou sem cabo de aço, sem nada prendendo ele. Se ele caísse, ele ia cair no precipício e ia morrer.
Então ele era obrigado a confiar nele mesmo. Ele era obrigado a fazer aquilo, porque senão ele ia morrer. A vida dele dependia daquilo. E ele tinha uma capacidade mental tão boa que ele acreditou, ele foi e fez e aconteceu. Então, às vezes a gente tem que acreditar, senão não vai dar certo. Aqui é um conselho que o Pablo Neruda dá, que assim, até dispensa comentários, eu vou ler para vocês. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem se torna escravo do hábito, repetindo todos os dias os mesmos trajetos. Quem não muda de marca, não arrisca vestir uma nova cor, quem não conversa com quem não conhece. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz com o seu trabalho ou amor. Quem não arrisca o certo pelo incerto para ir atrás de um sonho. Quem não permite, pelo menos uma vez na vida, fugir dos conselhos sensatos. Os conselhos sensatos que ele fala aqui é aquele conselho do teu avô. Ah, vai prestar concurso público. Ah, vai arrumar um emprego. Ah, vai... Esses são os conselhos sensatos, tá? A verdade. Para você viver o que você quer viver, você tem que fazer o que não quer fazer. É aquilo que eu já falei lá no começo. O fato de você estar aqui hoje já comprova isso. Eu duvido que você queria estar aqui agora. Você veio, às vezes, você não sabe nem por que você veio. Você não preferia estar lá na sua casa assistindo a novela, ou estar com a sua família, ou estar vendo futebol. Mas você está aqui, fazendo o que você não queria ter feito. Mas você está acreditando que isso aqui pode mudar a sua vida. E vai mudar. Desde que você coloque em prática o que você aprendeu aqui hoje. Sacrifício é temporário e benefício é para sempre. Se você precisa fazer hoje algo que você não quer fazer, mas sabe que vai ter um benefício no futuro, você acaba fazendo. Por que a gente trabalha 35, 40 anos lá na empresa? Porque a gente acredita que no futuro a gente vai ter um benefício de se aposentar e ter uma vida plena. E curtir a vida. Mas nem sempre é isso que acontece quando a gente se aposenta, né? A gente tem essa ilusão e por isso a gente se sacrifica. A gente pega o ônibus lotado, a gente acorda muito cedo, a gente fica 8 horas lá por dia. Às vezes a gente vai trabalhar passando mal, com dor de cabeça, porque não conseguiu um atestado médico. Então, sacrifício é temporário. Se sacrifique temporariamente para que você tenha um benefício. Agora eu vou falar um pouquinho de oportunidade. O que é oportunidade para cada uma das pessoas? A oportunidade, para quem tem um emprego, ela está ligada a ser promovido, ter um QI, né, ter alguém para indicar, para que ela melhore de cargo ou para que ela consiga um emprego, destacar-se entre os demais por mérito ou por simpatia de algum chefe. Ou seja, você depende muito mais da sorte do que do seu próprio esforço. Se você pegar aí um banco, os bancos têm planos de carreira e tudo mais. E muitas vezes você se esforça, só que você não foi suficiente. De repente você fez uma prova lá interna para você conseguir um cargo de gerente, só que teve alguém que conseguiu um pouquinho, um pontinho a mais que você lá, e ele foi promovido e você não. Então, não depende apenas do nosso esforço. Às vezes a gente tem que ter a sorte de ter alguém que vai tirar um pontinho a menos que a gente, para a gente conseguir. Então, às vezes você bate lá na trave e não consegue, bate na trave de novo e não consegue. O meu pai passou por isso quando ele trabalhava na Caixa Federal. E ele saiu de lá frustrado numa demissão voluntária, porque ele batalhava, ele trabalhou 15 anos lá na Caixa, e ele batalhava, ele queria conseguir uma promoção, ser gerente. Ele foi transferido de Ribeirão para Olímpia, foi transferido de Olímpia para Morro Agudo, depois foi transferido de Morro Agudo de volta para cá, e nunca conseguia ser promovido. E ele saiu de lá frustrado. Quando você é autônomo, oportunidade é ter o máximo de contatos que possam se interessar pelo seu produto e serviço. E você nunca pode parar de trabalhar. O autônomo talvez seja o pior de todos, porque ele não tem férias. Se ele ficar um mês sem trabalhar, ele fica um mês sem ganhar. Então, o autônomo, ele talvez tenha um pouco mais de dinheiro, talvez ele tenha uma vida um pouco melhor, mas ele não tem tanta qualidade de vida, porque parou de trabalhar, ficou sem dinheiro.
Quando você tem uma empresa, oportunidade significa abrir novos mercados, entrar num novo ramo, abrir uma nova empresa. E isso envolve ter dinheiro. Você já tem que ter o dinheiro, geralmente o dinheiro alto, para você reinvestir na empresa e você poder crescer. Senão você não vai conseguir. Tá? Então você tem que ter o dinheiro, a sua empresa de repente está mal das pernas e você fala, nossa, eu quero ganhar mais, eu quero melhorar a situação da minha empresa. Como que eu faço? Eu tenho que investir e aumentar a minha empresa. Se a sua empresa está indo mal, da onde você vai tirar dinheiro para investir? Você vai lá no banco pedir um empréstimo, mas você vai se endividar mais. Vai ficar devendo juros para o banco ainda. Então, nesses três ramos aqui, é um pouco mais difícil. Agora, no ramo que a gente está, que é o ramo do empreendedorismo, a oportunidade ela pode estar em qualquer lugar, se você tiver visão, fé e vontade. A visão é visualizar a oportunidade, a fé é acreditar nela e a vontade é fazer ela acontecer. É só isso que você precisa para ser um empreendedor. Você não precisa de mais do que isso. Os seus negócios eles não precisam ser caros para ser grandes, porque o negócio do empreendedor são pessoas. O negócio do empreendedor não é eu ter o melhor escritório lá na Avenida Paulista em São Paulo e eu pago 5 mil de aluguel. Não é isso que é ser grande no empreendedorismo. Ser grande no empreendedorismo é conhecer bastante gente, é fazer amizades, é um crescimento de rede, tá? É um crescimento de amigos. E outra coisa é que você não depende de ter faculdade, de ter um certo nível social ou ter um saldo alto na sua conta bancária. Tem emprego que não te aceita se você tiver com o nome sujo. Eu prestei o concurso do Banco do Brasil no ano passado e eu estava com restrição no meu nome. E eu já fui prestar assim. Tomara que eu não passe, porque se eu passar, eu não tenho como limpar o meu nome agora. Se eu não limpar o meu nome, eles não vão me contratar, eu vou perder a vaga. Então tomara que eu não passe. Realmente eu não passei, porque eu já fui pensando que eu não podia passar. Se eu passasse, eu não ia poder assumir a vaga, né? Então, não tem problema se você hoje é uma pessoa muito pobre ou se você já é uma pessoa que se sustenta, que está bem, ou se você é uma pessoa rica, não importa. Isso aqui pode ser feito por qualquer pessoa, desde que você tenha vontade. O sucesso depende de você, depende da sua vontade. E agora eu vou falar como tomar uma decisão certa. Para você tomar uma decisão certa, você tem que se fazer 3 perguntas. A primeira é qual a decisão certa? E eu vou te responder que você tem que tomar a decisão certa para você. E aí você vai me perguntar, qual a decisão certa para mim? E eu vou te responder que a melhor maneira de saber a decisão certa é eliminar a decisão errada. E qual é a decisão errada? Você vai me perguntar. E eu vou te dizer que a decisão errada é tudo que você faz, mas não lhe possibilita ter uma vida em abundância. Como é o exemplo do cara que trabalha que nem um louco. Ele tem um emprego, trabalha de manhã e de tarde. À noite ele faz um curso lá, porque é para ver se ele consegue melhorar o currículo dele. E ele não consegue dar uma boa vida para a família dele. Ele não consegue pagar a faculdade do filho dele, o filho dele tem que trabalhar e pagar a faculdade. Então, assim, se você está trabalhando que nem um louco e você não está conseguindo melhorar a sua vida, essa é a decisão errada. Decisão. Hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida. A decisão que você tomar hoje pode mudar a sua vida para sempre. Então eu posso te dizer que eu te desejo que você tome a decisão certa hoje, porque só assim você vai mudar a situação que você está. Se você continuar fazendo a mesma coisa, não vai mudar a sua situação. Se você não mudar a sua situação, o que vai acontecer? A sua família, os seus filhos é que vão pagar por isso. Você vai ter que destruir o sonho das pessoas que você ama. Se você tem filhos,
Saiba que para eles completarem do ensino fundamental até a faculdade, você vai gastar em torno de 450 mil reais. E isso se você colocar ele numa faculdade, numa escola média. Se você for colocar ela num ensino excelente, você vai gastar muito mais. Então, ou você começa hoje a fazer alguma coisa grande, ou você vai ter que roubar o sonho das pessoas que você ama. E até o seu próprio sonho. Você vai ter lá que deixar de comprar a BMW que você queria e vai ter que comprar um Gol Bola. Você vai ter que falar para o seu filho que queria fazer medicina para ele fazer administração numa faculdade mais barata, porque você não pode pagar medicina para ele. Então pare de roubar o seu sonho, o sonho das pessoas que você ama. Tome a decisão certa. E essa decisão ela é só sua, só você pode tomar. Agora eu vou falar algumas reflexões. As 3 simples regras da vida. A primeira é: se você não for atrás do que você quer, você nunca vai ter. Se você não perguntar, a resposta vai ser sempre não. E se você não der um passo à frente, você nunca vai sair do lugar. A segunda reflexão é: o problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certeza. Isso aqui quer dizer o seguinte: se você é uma pessoa inteligente, você está aqui hoje. Você tem dúvidas, você quer aprender, você quer escutar coisas novas para que talvez você possa evoluir. As pessoas que estão certas que o que está sendo dito aqui, não interessa para mim, não, eu estou com preguiça, não, ou vão falar mal sem nem saber o que está sendo dito aqui. Essas pessoas, elas têm certeza das coisas. Elas sabem que nada é bom, que isso aí não dá certo, e por isso que elas vão continuar lá sem conseguir nada. Elas vão continuar na vidinha delas porque elas têm certeza que elas não têm nada para ser acrescentado. Elas não precisam aprender nada porque elas já sabem tudo. Tem essa frase também que o Chico Buarque diz: as pessoas têm medo das mudanças, eu tenho medo que as coisas nunca mudem. Eu também tenho medo que as coisas nunca mudem. Porque até ontem eu ganhava R$ 1.600. Tinha todos os descontos e não sei o quê, e enfim, me sobrava ali uns 900, R$ 1.000. As despesas da minha casa giram em torno de R$ 1.500, R$ 1.200, e todos os meses eu tinha que escolher o que eu ia pagar. Então, eu tinha medo que a minha vida continuasse daquele jeito. Quando eu entrei para essa empresa, eu tinha medo que a minha vida continuasse daquele jeito. E por isso que eu entrei, por isso que eu tentei. E aí o que aconteceu? Hoje eu não trabalho mais onde eu trabalhava antes, eu pedi demissão, porque hoje eu estou conseguindo aí a cada 40, 50 dias tirar R$ 3.600. Então eu estou ganhando 3 vezes o que eu ganhava lá. E eu sei que eu vou chegar, eu vou ter mais, eu quero que as coisas continuem mudando, eu não quero ganhar só R$ 3.600. Eu quero que as coisas continuem mudando, e é por isso que eu estou aqui. Outra coisa que o Bill Gates fala: tente 1, 2, 3, e se possível tente a 4ª, a 5ª, e quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça aquilo que a maioria não faz. Foi isso que o Bill Gates fez, quando ele achou que era possível todas as pessoas terem um computador portátil em casa. Quando ele fez o Windows, que é um sistema muito mais fácil de ser utilizado. E é por isso que ele tem sucesso, é por isso que ele tem dinheiro. Não foi à toa. Vocês se lembram do MS-DOS, que era aquela tela preta com umas letrinhas em branco piscando, e você tinha que saber uma série de códigos para você acessar qualquer coisa ali. Se o Bill Gates não tivesse tido essa ideia de fazer um negócio que todo mundo pudesse ter, talvez a gente ainda tivesse naquela telinha preta, que só as pessoas que tinham curso, que tinham feito programação e que tinham feito outras coisas poderiam mexer. E hoje uma criança de 5 anos mexe no computador graças a esse cara aqui.
pense grande. Águias não caçam moscas. O perigo não é você pensar grande e não conseguir o que você deseja. O perigo é pensar pequeno e conseguir. É o caso que eu falei lá, de você querer a BMW e você comprar o Gol Bola. Você queria a BMW, mas aí você diminuiu o seu sonho, você pensou pequenininho e você conseguiu o que você queria. Mas não era o que você queria de verdade. Então pare de pensar pequeno, comece a pensar grande e comece a trabalhar para que as coisas possam acontecer com você. Aqui é uma comparação entre o nosso trabalho, que é o marketing de rede, e o trabalho tradicional. No marketing de rede você tem horário flexível, ou seja, é você que define quando, como e onde você vai trabalhar. Os seus rendimentos são crescentes, ou seja, se hoje eu estou ganhando 3.600, amanhã eu posso estar ganhando 5, depois 10, e o meu rendimento vai sempre ser maior, nunca vai ser reduzido. É um negócio próprio, ou seja, você não tem chefe, a sua renda é vitalícia e hereditária, quer dizer que se eu morrer, tudo que eu trabalhei até hoje não vai desaparecer, ele vai ficar para os meus filhos, para o meu sobrinho, vai ser hereditário para as pessoas que eu apontar. Você nunca vai ser mandado embora. Do marketing de rede você só sai se você quiser sair, tá? Ninguém pode chegar para você e falar assim, essa empresa não quer mais que você trabalhe lá, vai embora. Não, aqui você só sai se você quiser. Você pode se aposentar em 5 anos. O que significa isso? Que como você tem rendimentos maiores, você pode em menos tempo conseguir ter aquela tão sonhada aposentadoria. Você pode fazer uma previdência com valor maior. Então você vai poder se aposentar mais rápido porque você vai estar tendo rendimentos maiores. O plano de carreira ele é acessível a todos. Ou seja, não importa se você fez até a primeira série ou se você tem doutorado. Não importa. Aqui está acessível a todos. Você se empenhou, você fez o trabalho e você pode ter até a primeira série só e mesmo assim você pode estar ganhando mais do que uma pessoa que tem doutorado, mestrado e que tem vários títulos que você não tem. Qualquer pessoa pode desenvolver. Não importa se você tem nome no Serasa, se você é velho, se você é novo, se você não tem um braço, se você não tem uma perna. Todo mundo pode desenvolver esse trabalho. E no trabalho tradicional, horários fixos e exaustivos, salário fixo, a carteira é assinada, né? Ou seja, você tem um chefe, tem o INSS, que está falido, tem o risco de desemprego, se alguém chegar de mau humor lá e quiser te mandar embora, pode mandar. A aposentadoria é só depois de 35 anos de trabalho e o plano de carreira é restrito a poucos, é aquilo que eu falei, se você prestar lá a prova e você não passar, você não vai conseguir entrar no plano de carreira da empresa. E tem uma alta exigência curricular. Se você não tiver um curso superior, você não vai conseguir subir para um cargo que é para curso superior. Assim como quando eu fiz faculdade, tinha pessoas mais velhas que já estavam no mercado de trabalho, que nunca tinham se formado e que estavam ali porque almejavam uma promoção. Então, a pessoa entrou na faculdade, foi lá fazer um curso de 2 anos, para que ela pudesse ter um diploma, para que talvez ela pudesse ser promovida. Porque era exigido, para que ela tentasse a promoção, era exigido que ela tivesse o curso superior. E agora eu vou te perguntar, quem é você? Porque existem 3 tipos de pessoa. As pessoas que fazem, as pessoas que veem acontecer e as que perguntam o que aconteceu. As que fazem são as pessoas que levantam do sofá e vêm aqui numa palestra, que vão procurar alguma coisa de novo. As que veem acontecer são aqueles parentes meus lá que eu já falei do negócio várias vezes e eles estão vendo que eu mudei, que eu melhorei, que a minha vida está diferente, mas eles ficam vendo aquilo e continuam duvidando. E tem as pessoas que perguntam o que aconteceu, que são as pessoas que não estão nem aí para nada, que não procuram saber. E um dia elas vão te ver diferente e vão falar, nossa, o que aconteceu com você? Ou seja, provavelmente eu já havia falado
do negócio para elas e elas não tiveram o mínimo interesse. Então elas vão perguntar o que aconteceu. Só que se elas tivessem tido interesse, talvez elas estivessem no mesmo patamar que eu estou hoje, ao invés de estar lá me perguntando o que aconteceu comigo. Agora eu vou mostrar uma ilustração aqui. E eu quero que vocês me digam o que vocês veem nessa foto. A maioria das pessoas me diz, é um papel sujo, é um borrão, não consigo visualizar nada. E aí, de repente eu te digo, tem um dálmata nessa foto. E aí você olha melhor, algumas pessoas conseguem enxergar o dálmata, outras não. Mas você se esforçando um pouquinho, você acaba vendo que tem realmente um dálmata nessa foto. E aí, se eu voltar aqui e daqui 3 dias eu te mostrar de novo essa foto, você nunca mais vai conseguir olhar para essa foto e não enxergar o dálmata. Por quê? Porque agora você já sabe que ali tem alguma coisa, que existe uma figura ali dentro. Então você não esquece mais. Uma vez que você abriu a sua mente para uma coisa, não tem como você voltar lá atrás. Isso é uma frase que o Albert Einstein falava. A mente que se abre para uma nova ideia jamais retorna ao tamanho original. E essa foto exemplifica muito bem isso. E aqui eu vou te mostrar onde está o dálmata, caso alguém não tenha conseguido visualizar o dálmata. Então aqui ele riscado e aqui ele sem riscar. E aqui nessa outra foto você vai me dizer também que tem um borrão. E eu vou te dizer que aqui nessa foto tem alguma coisa também. E se eu te disser que aqui nessa foto tem uma vaca, você vai passar a visualizar a vaca. Se você não visualizar a vaca, você vai pelo menos forçar a vista aqui para tentar encontrar a vaca aqui nesse desenho. Então, eu vou mostrar aqui agora o desenho da vaca para quem não tiver visualizado. Mas uma vez que você viu a vaca, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o dálmata. Não tem como você olhar essa foto de novo e não ver que tem uma vaca ali. Então, você tem que se dar a oportunidade de visualizar uma coisa nova, de fazer uma coisa nova, de tentar uma coisa nova. Porque isso tudo, o seu sucesso ou o seu fracasso, ele está em suas mãos. Não tem mais ninguém que pode te fadar ao fracasso. Você pode falar, nossa, eu nunca tive sucesso porque o meu patrão, ele não quis me promover. Não. Você não teve sucesso, não é porque o seu patrão não quis te promover, é porque você não tentou outra coisa. Ou é porque você aceitou que seu patrão ficasse alheio à sua situação, que ele não tivesse nem aí para você. Você aceitou e você deixou sua vida passar. Então não faça isso. Pense assim, tem esses dizeres aqui que são do Woody Allen, que diz, me interessa o futuro, porque é onde eu vou passar o resto da minha vida. Então pense sempre dessa forma. Você vai passar o resto da sua vida no futuro. Então mude o seu futuro agora. Faça acontecer agora. Então é isso. Eu espero que vocês tenham absorvido ao máximo essas informações. E espero que hoje seja o primeiro dia do resto da vida de sucesso de vocês. Muito obrigado e até logo.